Boa noite a todos. Boa noite. Bem, o pessoal também está de folga hoje, parece? Está de folga, né? Como falou, o primeiro dia de sol, né? Dia de verão, né? A gente teve um outubro aí que só choveu. Nem parecia, né? Esse ano tá tudo maluco o tempo. Mas antes de começar, eu gostaria que a gente orasse. Aqui hoje está um ambiente, parece culto familiar, né? Pouca gente. Às vezes a gente está com uma realidade. A gente traz na igreja, às vezes, uma realidade do que aí fora ensina sobre sucesso, sobre o que é uma igreja de sucesso, e às vezes a gente tem repetido isso como se fosse uma verdade, muito mais do que a verdade das escrituras. Tem uma amiga uma vez que eu chamei para ir no culto, eu não estava aqui, a alicerce ainda não estava estabelecida, e o culto foi uma bênção. No final ela falou o seguinte: caramba, estava torto o slide. A única coisa que ela lembra do culto, estava torto o slide. Vou pegar outro microfone aqui que você está falando. Som. Então estava torto o slide. Às vezes a gente traz um parâmetro de qualidade muito maior do que o parâmetro que é o principal, que é a palavra. Então às vezes chega aqui, poxa, não tem o LED. Telão de LED está faltando, não tem aquela luz escura para me trazer a ambientação, não tem o teclado de fundo para me chamar a palavra, para me chamar no Espírito, não tem, atrasou um pouco, nossa, atrasou, meu Deus, atrasou o culto, olha, o som deu uma parada no microfone, e todas essas coisas parece que desconectam. Então a gente às vezes está no espírito de consumo muito mais focado nessa relação de consumo com a religião, com o que ela me oferece, muito mais do que uma relação de intimidade com Deus. Então, se você está aqui hoje, puxa vida, está vazio, nossa, acho que devia ter ficado em casa. Acho que o Thiago não veio, eu não sabia que o Thiago não ia vir, devia ter ficado em casa. Toda vez que a palavra é aberta, uma mensagem de Deus para a nossa vida é ensinada. Algo de Deus, não estou querendo espiritualizar a mensagem, não é isso? Mas toda vez que a mensagem de Deus ela é passada, por mais simples que ela seja, ou mais complexa que ela seja, é Deus falando conosco. Existe algo metafísico que acontece com a palavra de Deus que toca em nós e nos transforma e nos chama para algo a mais. A mensagem de Deus, ela não pode ficar somente no nosso intelecto e não gerar mudança e uma transformação. Então existe uma tensão da palavra de Deus conosco e uma tensão da palavra de Deus conosco e o mundo. Se isso não acontecer, se a palavra de Deus não mexer com você e você não mexer com o mundo, porque a palavra de Deus te transformou e te renovou, algo está errado. E provavelmente está errado com você, desde que essa pregação seja baseada nas Escrituras. Então isso eu queria trazer aqui de inicial, para a gente orar. Gostaria de fazer uma oração breve. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, te louvamos nessa noite, Deus. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado, Pai, estamos aqui reunidos como se fosse uma família, como se estivéssemos numa casa, Deus. Pai, toca nosso coração, Pai, que não estejamos preocupados com o ambiente, que todas as preocupações, ó Deus, todas as coisas que nos dão atenção, o dia de amanhã, talvez tenha alguma coisa amanhã para acontecer, Deus, mas que o agora é mais importante, é o relacionamento contigo, é a palavra que gera atenção, é o nosso contato com o Senhor, ó Deus, que possamos estar focados na Tua palavra, possamos ser transformados e renovados. Usa a minha vida, Deus, um vaso quebrado, um vaso de pecado, Deus, mas o Senhor usa nós, vasos quebrados, como instrumento do Senhor, ó Deus. Então te louvamos, usa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, um tema que eu gosto muito é cosmovisão cristã. Então a gente tem um curso de teologia básica aqui, 8 horas aula, né? Eu, o Renato, o Alex ministramos. E um tema que eu gosto muito é da cosmovisão cristã. A gente escuta muito isso nas igrejas reformadas, históricas. O que seria isso? A cosmovisão cristã é como eu enxergo a realidade sob a ótica de Cristo. Não existe como você vê a realidade, como você vê o mundo, sem ter um parâmetro. Eu e você
temos nossa carga familiar, nossa cultura, aquilo que nós convivemos, nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossos objetivos, aquilo que nós amadurecemos na vida, não importa se é novo na fé ou antigo na fé, amadurecido ou não, não existe tabula rasa, não existe uma pessoa que não tem nenhuma influência. Então nós, como seres humanos, temos toda uma carga que somos levados a interpretar a realidade com base nisso. Então trago a minha família, a minha cultura, aquilo que eu leio, aquilo que eu assisto, aquilo que eu me relaciono, e tudo isso vai jogar no liquidificador, bater nele, e essa é a forma como eu vivo o mundo, é como eu vivo a realidade. E a cosmovisão cristã é qual que é o ingrediente maior dessa mistura toda que vai dar o sabor. Então se você colocar um monte de fruta, às vezes eu tomo uma vitamina, você não sabe o gosto. É o gosto de alguma coisa. Você não entende, né? Gosto de quê? Banana, maçã, não sei. Quando você põe uma fruta com mais poder, né? Você quer a banana ela é bem, tem bastante essência, abacate. Então qual que é a fruta principal? A cosmovisão é isso. É aquilo que influencia toda a nossa carga de leitura, de vida pessoal, de relacionamento, daquilo que eu enxergo, daquilo que eu escuto, daquilo que eu vivo, que vai trazer a realidade das coisas. Então, o que eu tenho feito para que Cristo seja essa ótica? Essa é a cosmovisão cristã. É o óculos que eu uso e enxergo a realidade. E aí eu não combinei isso, e a letra da música, a gente canta e a gente não presta atenção. A música Deus está. Aí ele fala aqui, na folha que cai, na flor que brota, na onde que vai, no vento que sopra, Deus está, eu sei, Deus está. No homem que sente as alegrias da vida, no pequeno que aprende o que o mestre ensina, Deus está, eu sei, Deus está. E aí vem essa parte importante. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos. Somente você consegue ver o amor de Deus em tudo, ou ver tudo sobre as mãos de Deus, quando você colocou uma visão de tudo sobre a ótica de Deus. Essa é a cosmovisão cristã. Existe um mandamento lá no jardim para Adão e Eva, que são os mandatos. Mandato espiritual, mandato social, e tem um mandato cultural. Deus deseja que eu e você, como instrumentos de Deus, possamos redimir a criação. O que é isso? Jesus veio para redimir não só a gente, veio para redimir tudo. Tudo que existe precisa ser redimido. Tudo, todas as coisas precisam ser redimidas. E Deus usa nós, instrumentos errados, pecadores, tortos, falhos, para isso. Nós precisamos fazer esse mandato. Então é importante a cosmovisão cristã, é importante isso. Mas, um dia que eu preguei aqui há muito tempo atrás, que eu falei da graça barata, né? O Dietrich Bonhoeffer, ele fala da graça barata. O que será graça barata em resumo? Você está tão alicerçado numa graça e esquece o Deus que deu ela. Como é isso? Eu estou tão focado no que a graça é, que eu esqueço quem é o Deus da graça. Não vivo por esse Deus. E começo a viver somente por essa graça barata. E quando eu pago 1 centavo por ela, eu já estou dando um preço por ela. E é sem preço. O que eu estou dizendo? O nosso relacionamento com Deus, eu e Deus, por mais que eu ande, por mais que eu caminhe, por mais que eu busque, por mais que eu ore, por mais que eu estude, por mais que eu me relacione, sempre vai ter o pecado, porque nós somos pecadores. Não tem como ficar isento do pecado. Nós somos, não estamos isentos do pecado, porque tem o pecado de Adão e Eva, o pecado original, e a influência do pecado em nós, que somos pecadores. Não tem como se livrar disso. Então, não conseguimos alcançar Deus. Nós temos uma condição de pecado perante Deus. É impossível alcançar Deus. Mas, por outro lado, tem um caminho que é de Deus para o homem, graças a Deus por isso. Deus me alcança. Deus alcança cada um de vocês pelo Jesus. E Jesus nos redimiu pelo sangue dele, nos colocando numa posição perante Deus, de relacionamento restaurado, de um relacionamento pleno. Então, minha condição de pecado não muda minha posição diante de Deus. Então, voltando à graça barata,
Então isso aqui é introdução, eu nem comecei. Outro na graça barata. Às vezes estamos tão preocupados em impactar a realidade, de pregar o evangelho, de mudar o mundo, que esquecemos do principal. Jesus veio para restaurar, em primeiro lugar, o meu relacionamento com Deus. Não adianta queremos mudar o mundo se você não entendeu a sua posição perante Deus. Você não entendeu a posição diante de Deus e você não caminha em direção a Ele, entendendo que é em Jesus que você é salvo, que você é restaurado. Então, algo que eu sempre gosto de falar aqui, sempre, tudo que tiver palavra eu gosto de falar isso. As pesquisas do IBGE colocam o cristianismo no Brasil quase 90%. Não saiu ainda totalmente as pesquisas do último censo, mas nos últimos censos, 87% de cristão, somando crente, evangélico e católico. Isso nós temos visto na realidade, essa influência? Hein? Vocês têm visto essa influência de Cristo na realidade? Socialmente falando, você vê uma sociedade melhor, uma sociedade onde as pessoas se respeitam, a fila da balsa onde ninguém fura, né? Fura a fila da balsa, né? Você vê um idoso, opa, vem aqui, senta no meu lugar, você vê as pessoas pagando os impostos, os detalhes, ninguém dando chapéu em nada, na lei, na legislação. Vocês veem isso? Eu não vejo, eu vejo só piorando. A gente vê um ponto ou outro, só piorando. Será que está errado o cristianismo? Ou será que está errado os cristãos? Será que a Bíblia está errada? As escrituras estão mal interpretadas? Ou nós, como cristãos, estamos falhando? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Então, antes da gente falar e querer dominar tudo, nós temos que redimir a sociedade, nós temos que colocar o Brasil como uma nação cristã, como tem muito crente que vive isso. Infelizmente, a gente viu na política os cristãos terceirizando aquilo que é a responsabilidade nossa. E qual é a nossa responsabilidade? Acabei de falar, é redimir tudo. Só que nós, por não entendermos nossa posição perante Deus, terceirizamos a fé. Não, quem vai fazer isso vai ser o meu candidato. Quem vai fazer isso é o pastor, não sou eu. Então nós estamos pensando em assuntos que são fora do nosso alcance. Não, estamos orando, clamando, olha só que absurdo acontecendo em Israel, olha que absurdo lá na Ucrânia, olha o aborto, olha a eutanásia, olha isso, aquilo. Não estou falando que isso não seja importante, e é importante, mas qual influência eu e você temos para fazer isso aqui agora? Então, em aspectos menores da nossa vida, o cumprimentar o síndico do prédio, em pagar os impostos, em tratar bem as pessoas, ser um Cristo refletido na vida dos outros, não fazemos. Estamos preocupados com assuntos aos quais não temos nenhum acesso, estamos longe de resolvê-los. E para esses assuntos nós colocamos outras pessoas, que esses sim nos representarão. Será que é isso que Jesus nos chama para redimir o mundo? Então, eu ia falar de cosmovisão cristã, é um assunto que eu gosto muito, mas eu falei assim, a gente precisa dar um passo para trás. A gente precisa andar um pouco para trás e não pular etapas, porque pode acontecer um grande problema da graça barata. Eu focado na graça, esquecendo Jesus da graça. Eu focado nessa cosmovisão de entender o mundo sobre a ótica de Cristo, como influenciar a sociedade, como entender as questões da sociedade, sem você ser transformado. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer ficar 100% de crente no Brasil. A gente pode chegar a ser um país 100% cristão. Só que um dos piores países em relacionamento, um dos piores países onde o brasileiro é famoso por malandragem, onde o brasileiro é famoso por dar chapéu, mas crente. Será que é isso? Será que estamos refletindo Jesus? Então, em vez da gente fazer isso errado, é bom a gente andar para trás, alguns passos, e entender, em primeiro lugar, entender como alguém, numa posição nova perante Deus, alguém restaurado, alguém que vive o Evangelho. Então, tudo isso aqui nem começou. E agora eu vou entrar no assunto de hoje. Lembra, não sei se todos conhecem aqui, o escritor Tim Keller, né? Acho que muitos conhecem aqui, morreu há pouco tempo de câncer, um dos nomes mais importantes da teologia nesse século. Ele tinha um ministério e livros voltados como a igreja precisa entender a realidade e responder culturalmente isso, e tudo isso sem diluir o Evangelho, que é um grande porém. Às vezes, para a gente alcançar as pessoas, a gente dilui o Evangelho para que seja palatável e a gente enche o tempo. Mas não, ele conseguiu entender a realidade
e trazer uma teologia prática para aquele público, para o nosso público de hoje, pós-moderno. Ou seja, ele faz com que os seus membros, os seus leitores, tenham uma visão bíblica que conecte o cristianismo com a realidade, independente do contexto que vivemos. Se é de esquerda, se é de direita, Jesus é do alto. A gente escuta muito isso nas igrejas, né? Eu sigo Jesus, ele é do alto, não olho para a direita e para a esquerda. Mas às vezes esse discurso se dilui com a postura dela. Ela fala isso com a boca, mas ela vive outra coisa. E isso que demonstre ao mundo ao redor a minha posição perante Deus, o viver cristão verdadeiro. E isso como eu enxergo a realidade do Evangelho, sobre a ótica do Evangelho. Então eu pergunto para vocês, qual que é o óculos que você tem usado? Como você enxerga o mundo? Se você for alguém transformado pelo Espírito Santo, que busca entender a realidade pelo Espírito Santo, tem uma metanoia, uma transformação, uma renovação diária. Será que isso tem refletido nas suas atitudes? Então a gente já vê isso hoje aqui. Tem uma frase que eu tentei até descobrir se era do Tim Keller, mas eu não achei, nem muito menos achei a citação, mas ele expressa muito bem aqui que eu vou dizer. A igreja tem a resposta para todas as questões da sociedade. Olha que bonito. Agora, precisamos saber quais são as perguntas. Então, às vezes, a igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando igreja no sentido bom católico, né? Onde a salvação vem para a igreja, não é isso? Quando eu digo igreja, subentende-se as escrituras, que é o suporte da igreja. O Novo Testamento coloca a fé no coletivo, é o nós. Não tem crente sozinho. Crente sozinho é descrente. Crente sozinho é descrente. Não existe crente sozinho. Quando digo a igreja tem resposta para todas as questões, ela tem mesmo. Mas não como uma enciclopédia Barça, que eu vou lá de A a Z, qualquer pergunta que eu tenho, eu vou lá na Barça lá, que é a Bíblia, está aqui a resposta. Não é isso. Não é assim que funciona. Eu digo que tem todas as respostas, é porque nela tem a sabedoria, tem os princípios, tem o Espírito Santo que nos transforma em nova criatura, tem a transformação da mente. Tudo isso move a nossa vida com Deus para decidir e pensar como um cristão agiria em diversas situações. E quando eu digo que a Bíblia tem toda a resposta, eu não estou dizendo que existem respostas escondidas, aonde somente aqueles caras mais crentes, os santos, o apóstolo da igreja, ele teve uma visão profética e só ele interpreta aquele texto daquele jeito. Infelizmente, jogando fora 2000 anos de história da igreja. Nós não podemos fazer isso. Esses 2000 anos de cristãos piedosos que escreveram, que analisaram, que estudaram, que viveram piedosamente, e aí eu vou lá, como eu sou um santo ungido, eu interpreto a Escritura segundo uma sensação interna, e aí eu trago aqui para vocês como se fosse uma fé e verdade. Isso não é Evangelho, isso é falso Evangelho. Então, a sabedoria que advém das Escrituras me capacita a viver o Evangelho, e ele vai me dar o direcionamento para viver, o direcionamento para decidir as coisas. Muitas vezes a gente se questiona. Antigamente, há uns 20 anos atrás, o conhecimento bíblico, teologia, estudo bíblico, era muito difícil acesso. Não tinha internet, os livros eram caros, não que hoje esteja barato, mas eram muito caros. Então você não sabia, você não conhecia os autores, você não conhecia nada. Então você ficava à mercê de quem? Da tua igreja. Então o teu pastor, se você fosse da Assembleia, teu pastor assembleiano, ele te indicaria um rol de livros sobre aquele pensamento ao qual ele crê. Se você é presbiteriano, ele vai te dar outras questões, outros livros, outra doutrina. E aí você fica num cercado cristão, ou um cercado assembleiano, um cercado presbiteriano, um cercado batista. Não dizendo que isso é errado. Nós precisamos de um caminho a seguir. Eu e você precisamos de um dogma a seguir. Porque quem não tem caminho, qualquer caminho serve. Você precisa ter um caminho a seguir. E eu não estou querendo falar que um é errado e o outro é certo. A doutrina precisa estar sedimentada numa base comum. E se você não sabe isso, você precisa saber como é que você vai se precaver das heresias, se precaver do mau caminho, da má pregação, ou até mesmo do que eu estou falando, se você não sabe as doutrinas básicas
do Evangelho. Paulo elogiou lá os bereanos, porque ele falou, e o pessoal fez o que depois? Se entregou a Jesus e ajoelhou e chorou? Não! O pessoal voltou para casa, estudou a Bíblia, e decidiu, falou, Paulo, isso aí, você falou, tá aprovado. E ele elogia, ele não fala assim, nossa, vocês são arredios, são rebeldes, está questionando o líder. Não, eles foram e fizeram o dever de casa, estudar. Então eu e você precisamos de um dogma a seguir, mas nós não podemos cair na graça barata de novo, achar que é o dogma que salva, que é aquele pensamento que salva. Todos nós temos uma visão parcial da verdade, temos que ter o respeito e baixar nosso cercadinho e olhar em volta, para entender que é muito mais que isso, mas eu preciso ter disso. E quando eu digo que a resposta está na igreja, eu digo que a resposta está na nossa coletividade, na comunidade cristã. Como eu falei, não há crente fazendo carreira solo, excetuando casos específicos. Vai para um lugar que não tem uma igreja cristã saudável, tem um monte de lugar no Brasil. Tiago tem vários exemplos de pessoas que moram em lugares onde não tem nenhuma igreja saudável. E a mais perto é longe demais, que ela não consegue ir. Ela não tem outra solução, ela faz parte de uma igreja online. Mas, se você tem condição, você precisa estar ao vivo com as pessoas. Porque é na coletividade que Deus atua. É na multiplicidade da forma que Deus age em cada um de nós, que Deus nos molda. Se você andar sozinho, você não vai conseguir, porque o meu problema pode ser a solução do Renato, e o problema do Renato, ao qual ele ultrapassou, vai ser a minha solução do meu. Ou talvez eu e ele não temos nenhuma solução para nada, mas eu e ele junto, vamos caminhar nesses problemas junto. Então é nisso que Deus age, é isso que a Bíblia me ensina. Isso é um princípio bíblico, que vai fazer com que nós, em coletividade, nós podemos crescer e desenvolver frutos do Espírito. A igreja é um lugar onde há muito aprendizado, porque aqui na igreja, não é eu que ensino, o Thiago ensina e vocês aprendem e diz amém, não é isso. Aqui é uma grande escola, onde todos são professores e todos são alunos. Ah, mas eu comecei hoje, eu estou aqui no primeiro dia, nunca fui numa igreja. Está me ensinando, você vai me ensinar. Se você continuar vindo aqui, você vai me ensinar com a sua vida, com a atitude, com aquilo que você faz, com a sua mudança de caráter, você vai me ensinar. E vamos aprender junto. Isso é cristianismo. Isso amadurece todos nós. Esse ver em Cristo é como C.S. Lewis. Quem gosta de C.S. Lewis, todo mundo acho que gosta, todo mundo já leu. Talvez alguns conheçam só C.S. Lewis em Nárnia, né? Ah, Nárnia, que legal. Mas Nárnia é uma ficção baseada na Escritura. Então, ela é um símbolo da Escritura. Quando você vê Nárnia sob o aspecto das Escrituras, você vai ver que existe algo muito maior do que aquilo que a gente assiste no filme, né? Ou nos livros, se você já leu. Mas C.S. Lewis, ele é citado em todos os livros que você for comprar atualmente. Dificilmente você vai ler um livro e não vai ter C.S. Lewis. E aqui tem uma frase muito legal: cristianismo é como o sol, porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Olha só que legal. Cristianismo é como o sol, porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. O que ele está dizendo aqui? Sem a luz que é Cristo, você vai enxergar as coisas parciais. Mas se apagasse a luz agora, eu não tivesse visto nada, entrasse aqui, você tem a visão parcial das coisas. Você tem a visão opaca das coisas. Você não saberia exatamente tudo. Somente com a luz que é Cristo, você entende a verdadeiro propósito de tudo, não só das coisas, mas de todas as coisas e também dos meus pensamentos, das minhas vontades. A iluminação de Cristo ilumina tudo isso. Ou seja, por meio de Cristo, eu entendo a verdadeira realidade e profundidade de todas as coisas. E entendo que cada coisa, simples ou complexa, na igreja, pregando aqui, ou lavando a louça, todas têm um propósito glorificador e edificante para nos ensinar e ensinarmos aos outros também. Existe uma outra coisa importante também, em paralelo. Muita gente acha que coisa de espiritual é estar na igreja. Tudo voltado à igreja, voltado à Bíblia, oração, introspecção. Então existe uma mentalidade onde o que é, eu vou fazer algo religioso, é algo solene. Agora é algo solene, é algo religioso. Não.
o simples lavar uma louça, varrer o chão, vendo TV em casa, descansando, se você colocar isso como objetivo, glorificar a Deus, e entender que isso é um aprendizado para a nossa vida, é outro sentido que você vai dar a ela. Hoje, eu até fiz uma postagem, e eu fui nadar uma competição, e eu escrevi sobre isso. Eu falei assim, eu fui nadar para glorificar a Deus, eu adorei a Deus, eu fiz um culto a Deus na prova. Lógico, eu queria ganhar? Sim, sabendo que não ia conseguir, mas queria, né? Querer a gente quer. Eu queria melhorar meu tempo? Sim, lógico, né? Então todos ali estavam atletas nadando com esses objetivos. Só que, será que todos ali tinham algum objetivo, tipo assim, Deus aqui? Eu falei assim, cara, Deus, eu estou aqui nessa prova, eu estou falando, não estou numa de santão aqui, hein, pessoal, desculpem. Caramba, esse cara aí, olha, ele vai nadar e ora a Deus. Eu parei assim, fiquei orando, não é isso. Quando eu comecei ali, falei, Deus, isso aqui, que glória a Deus. Eu tive uma lesão de coluna grave, fico curado. Mas se não fosse, amém, mas obrigado, eu estou aqui. Deus, obrigado porque eu tenho condição de pagar uma aula de natação, por morar onde tem praia, por estar aquele sol lindo. Pô, Deus, isso aqui é glória do Senhor. Então a gente tem essa visão espiritualizada, onde só coisa que é espírito a glorificar a Deus, só que você glorifica a Deus do corpo também. Porque o corpo e o espírito é uma coisa só. O que você faz no corpo reflete na sua alma. O que você faz na alma reflete no seu corpo. E Jesus está em corpo e espírito. Ele foi glorificado, ele está nos dois. Então o que você faz no corpo glorifica a Deus. Então a gente tem que parar com essa coisa de espiritualizar as coisas. Então, através desse sol que é Cristo, que nos ilumina, nós, ou deveríamos ser, né, transformados por ela, podemos entender quem somos e para onde vamos, e entendemos o propósito de tudo que existe. Ou seja, você vai refletir Cristo na sua plenitude, e o mundo vai ver Cristo por você. Você quer ganhar o mundo para Jesus? Quer ganhar o mundo, a nação para Jesus? Nós somos o novo Israel. Você quer uma nação nos braços do Pai? Isso não dependerá de terceiros. Depende exclusivamente de nós, de cada um de nós. Que somos instrumentos de Deus nesse mundo conturbado, sem sentido. Agora eu vou fazer uma digressão, vou voltar tudo, rebobinar essa fita. Porque eu ainda não cheguei no objetivo central do que eu vou falar aqui hoje. Ela fala assim, caramba, esse cara está falando até agora e não falou ainda o que quer falar. Calma, vou falar ainda. Vou falar, você vai entender. Espera. Vamos lá, vamos fazer uma digressão aqui. Como ganhar o mundo se não refletirmos a Cristo? Queremos ganhar o mundo, as nações, cosmovisão cristã. Como ganhar o mundo se não refletirmos a Cristo? Se você reflete Cristo errado, as pessoas vão copiar esse exemplo. As pessoas vão se converter e vão achar que esse é o verdadeiro cristianismo. Uma criança, ela aprende o que os pais fazem. Então, é mais ou menos esse tipo de relacionamento. Como refletir a Cristo se não somos transformados? Então você quer refletir a Cristo porque você acha que ainda conhece Jesus, mas você ainda não conheceu. Você não teve a transformação, o regenerado Espírito Santo. Como glorificar a Deus e ser edificado por isso, se eu não entendo a verdadeira realidade e profundidade de todas as coisas ao meu redor? Não entendo. Eu separo as coisas. Isso aqui é de Deus, isso aqui é do mundo comum, isso aqui é meu trabalho, isso aqui é igreja. Então eu coloco as coisas compartimentadas. Eu analiso as coisas com base nesses compartimentos. Já vi isso aqui hoje. O cristianismo é o sol por meio de onde você de verdade vê e interpreta tudo ao seu redor? Será que você está interpretando tudo que está ao seu redor? As situações que você vive, as circunstâncias difíceis, as lutas, o acordar de manhã, às vezes a gente só fica pensando em coisas muito grandes, né? Oh, uma doença grave, a morte de alguém, o desemprego. Não. Você está esperando o final de semana de sol. Você trabalhou segunda a sexta no sol de 50 graus. Aí você fala assim, caramba, sabadão vai estar sol. Sábado, domingo está sol, vou para a praia, não sei o que. Chega sexta-feira à noite, se vê a previsão, aí está no clima tempo, 3 gotinhas e um raio. Você já sabe que vai ser o final de semana chuvoso. Chega sabadão, acorda de manhã, está aquela chuva de lado, vento.
Aí fala assim, não, mas domingo vai estar sol. Aí domingo piora o tempo ainda. Segunda de manhã, sol de 50 graus. Você fica frustrado. Fala assim, caramba, Deus, esperava o solzinho para aproveitar. Já frustrou. Às vezes você fica já, dá uma pisada em falso na sua confiança em Deus. Parece algo bobo, mas para refletir às vezes. Você fala assim, pô Deus, por que não teve um solzinho no final de semana? Parece bobeira, mas tem um fundo de verdade da sua fé aí. Então você interpreta tudo ao seu redor nessa ótica. Logo, ser um cristão assim é como andar vendado em dia de sol. Olha só, andar vendado em dia de sol. Tem a luz, mas você não enxerga as coisas, porque você está vendado. Você está alimentado com a realidade que existe. Você está se consumindo. As coisas do mundo estão te consumindo e você nem percebe. Quando eu digo mundo aqui, não é aquela coisa de neopentecostal não, da carne, as coisas da carne, não é isso. Quando eu digo mundo, eu digo pós-modernidade. A pós-modernidade tem te consumido mais do que Cristo. Então a sua visão de mundo é segundo essa ótica, não é segundo a ótica de Jesus. Então você está andando vendado com tudo claro. Você não sabe o que está acontecendo ao seu redor. O seu evangelho é raso, superficial. Ou você está de olhos abertos, só que noite nublada. Também não está vendo nada. Você tem buscado Deus, entendido o evangelho, mas você não sabe praticar isso. Você não consegue ver isso na prática. Você não entende. Você vê o culto como uma coisa importante, que você vai lá. O Tiago fala assim, né, que você vai ver, vai ter um saravá, né? Vai lá, recebe poder no culto, uma oração forte, vai para casa. Nossa, fui na igreja, me sinto revigorado. Ó, estou cheio. Aquela música me tocou tanto, eu chorei tanto naquela música. E aí, em segunda-feira, tudo volta ao normal. Então você está de olho aberto e noite nublada. Somos quem não sabe o que vemos. Somos pessoas apalpando a realidade, entendendo superficialmente o que cada coisa é. Nós damos pequenos passos sem saber o que tem à frente. É aquele evangelho do primeiro segundo, do segundo momentâneo. Se vem um problema daqui 2 horas, pô Deus, o que está acontecendo? O Senhor não está cuidando de mim. O Senhor não está cuidando de mim. O Senhor não está me olhando. O Senhor está... Você vê o vizinho dando certo e você não fala, não, tem coisa errada, Deus. Por quê? Eu sou fiel a Ti, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu participo, eu sou do coral da igreja, eu canto no louvor, eu vou nos eventos, eu sou um líder da igreja. Você não sabe o que é o evangelho ainda. Dizemos que vemos, mas não sabemos de fato o que vemos. Somos como pessoas que aprendem e aprendem de novo, mas nunca absorvem o aprendizado. Somos obesos espirituais. A gente só absorve, mas não sai disso. Ser assim é ser como pessoas que esqueceram, ou pior, que nunca sequer viram o brilho da luz de Cristo em suas vidas. E agora eu vou para o texto da noite. Depois de tudo isso aqui, prometo que daqui a 2h30 eu vou acabar. Eu estou na página 4, tem 85 páginas, vai ser rápido. É a parábola que todos nós conhecemos, que é a do bom semeador. Ela aparece tanto em Mateus 13, Marcos 4, mas eu quero ler com vocês Lucas 8, de 5 a 15, porque Jesus dá uma explicação do significado. Não é sempre que Jesus dá significado às parábolas, e aqui ele dá um significado. De forma geral, aqui, antes de ler esse texto, ele fala das diferentes formas em que o evangelho é recebido pelas pessoas. Então ele fala aqui as diferentes formas em que o evangelho é recebido na vida das pessoas. Então vamos abrir aí Lucas 8, de 5 a 15. Vou deixar. Você quer ler, Felipe? Lê então. Vou dar mais um gole na água aqui. Vamos lá, Lucas 8, 5, né? Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho,
foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao cresceram, com ela a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais falam-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são as que ouviram. Se as que ouviram bem, a seguir, e o diabo arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, crescem apenas por algum tempo, e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. É isso aí. Vou só repetir essa parte que é importante, da explicação de Jesus. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante um tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Aqui esse texto tem muita analogia. Então a primeira delas, em primeiro lugar, é o solo. O que é o solo? O solo é uma metáfora para o coração humano. E aqui tem 4 tipos de coração: o endurecido, o superficial, o preocupado e o coração bom. Então, partindo do pressuposto que todos aqui são cristãos, ou a grande maioria, não sei, cremos que Jesus é Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, eu não vou tratar aqui da semente que caiu na beira do caminho e se perdeu, porque já houve o germinar da semente, ou seja, o chamado eficaz do Evangelho, que é a pregação da palavra, já foi recebido no coração e já germinou, ou seja, o Espírito Santo já atuou nesse coração. Portanto, não temos esse coração endurecido perante a palavra de Deus. Então aqui eu já excluo isso aqui. Não é para nós. Estamos aqui hoje, não é para nós aqui. Mas eu vou falar aqui sobre 2 sementes. As que caíram entre as pedras e as entre os espinhos. Em segundo lugar, importante é considerar algo que não aparece no texto, mas eu gostaria de conectar isso, tendo por base o contexto das Escrituras, que é o personagem oculto aqui. Eu não sou nenhum cara que tem um chamado especial, que eu achei algo oculto no texto, não é isso não. Mas um personagem importante aqui é fato, a gente vai ver aqui, que é a luz. A luz é um personagem importante, está semeando. Existe um processo importante de germinação de uma semente, que é a luz. A luz é importante para o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Se a semente é a palavra e a luz é o processo que faz com que a semente cresça e se desenvolva, assim como a luz, como C.S. Lewis, é o cristianismo que faz com que ele entenda tudo ao seu redor, a semente, que é a palavra, precisa da luz, que é o Espírito Santo. A luz é o Espírito Santo, para que o solo, os nossos corações, sejam transformados e preparados, e assim amadureçamos com isso. Amadureçamos e começamos a criar um pensamento e uma atitude cristã que se adequa àquilo que Cristo quer de nós. Então, assim como a luz do sol nos faz entender a vida nessa analogia, ela nos alimenta e sustenta para que essa nova realidade supere a realidade que vivemos. Ou seja, a visão cristã precisa superar todas as visões, tudo aquilo que me formou. Então, quando eu aceito a Cristo Jesus, na verdade, Cristo já foi a você, você ainda não sabia. O Espírito Santo foi lá e te regenerou, você não sabia, mas você foi até a frente da igreja, você atendeu o chamado. Olha, eu creio em Jesus. Naquele momento, o Espírito Santo já te regenerou. Você vai passar a ser uma nova criatura. Isso é imediato?
Não, isso é um processo a qual Deus age em você. Só que quando Deus age em você, há necessidade de haver um movimento meu em direção a Deus. Então, apesar de eu ser um calvinista e crer que a ação de Deus em nós independe da minha ação, é Deus que me chama, é Deus que me dá a fé, é Deus que me dá a vontade de buscar a Ele, a minha vida precisa ser uma atitude que mostre isso, senão é uma mentira que eu vivo. Eu não posso ser um crente sentado esperando Deus agir. Não, Deus vai agir, é uma ação do Espírito Santo. Não. A minha atitude tem que demonstrar na prática aquilo que Deus fez em mim, senão eu estou mentindo. Na verdade, Deus não fez nada. Então, a visão de Cristo em mim tem que ser maior do que tudo aquilo que me formou. Minha família me criou, a minha cultura, aquilo que eu me relaciono às pessoas, com a família, com amigos, o modo de ver as coisas, meus objetivos, meus sonhos, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Tudo isso precisa estar sob a visão, a transformação de Cristo em mim, senão eu vivo uma mentira. Eu ainda não creio, eu ainda não fui transformado por Jesus. A minha vida não dá glória a Deus. Eu preciso disso. Eu preciso que as escrituras saiam do papel e vá para a realidade. Senão, isso aqui é um mero culto e nós estamos perdendo tempo aqui. Você poderia estar em casa, poderia estar andando no calçadão, que seria muito mais, traria muito mais resultados positivos. Você está no calçadão andando agora, do que você ouvir o Evangelho e não ser transformado por ele. É melhor estar no calçadão andando, na praia andando, tomando água de coco, vai ser muito melhor. E aqui nesse texto, há algo a considerar muito importante: o nosso agir, a nossa intencionalidade. O texto da semente na rocha, nas pedras, e a semente nos espinhos, elas nos dão a entender, existe uma intencionalidade para que aquela planta cresça, para que aquele solo, que é o meu coração, esteja pronto para que uma semente germine, tenha raízes profundas e cresça. Existe um processo de crescimento aqui nesse texto, porém um crescimento que não é tratado, não é cuidado e que não gera transformação interior. Então, as sementes da rocha que cai com solo rochoso, a semente que cai num solo com espinhos, ela só demonstra que aquele coração que recebeu a palavra com alegria, nossa Deus, obrigado, que culto maravilhoso, eu aceito Jesus. E a gente já fala aqui desse tipo de solo. Em algum momento ela não foi tratada, em algum momento houve o abandono daquilo, porque não houve transformação real e verdadeira. Você quer ganhar o mundo para Jesus, mas você não foi transformado de verdade. Então a gente vai falar aqui da semente que caiu sobre as pedras, e eu vou ser bem breve aqui, essa parte agora vai ser tranquilo. Percebam, caiu sobre as pedras, havia pouco solo hábil para permitir crescimento, porque tinha pedra. Ou seja, uma planta para crescer forte precisa ter raiz. Ela precisa ter raiz profunda para encontrar água, raiz profunda para aguentar vento forte, para que ela não caia. Ela precisa ter raízes profundas, para que ela não bata um vento forte e derrube ela. Ou seja, tem que ter profundidade, tem que ter força para que ela aguente as intempéries da vida. Portanto, associando com a nossa realidade, a alegria inicial do Evangelho, aquele choro no culto que leva a aceitar Jesus, se não tiver um tratar para criar raízes profundas nesse Evangelho, nas primeiras dificuldades você abandona o cristianismo. Num primeiro absurdo da vida, caramba, aconteceu isso, eu não acredito, eu não consigo acreditar, Deus, não é possível, não é possível. Existe isso, você pode imaginar agora, absurdos aconteceram na sua vida. Se não aconteceu nenhum, vai acontecer. Eu não consigo entender isso, Deus. Por que aconteceu isso? Quando você vê processos dando errado na sua vida, você fala assim, por que, Deus? Aí você vê o cara que nem crente é, sucesso. Fala, por que, Deus? A palavra de Deus vai perder sentido para você, porque a palavra de Deus, ela não mais se conectou com a sua realidade. As boas novas do Evangelho
elas foram totalmente antagônicas às boas novas que eu achava que era o Evangelho. Então, às vezes, nós vivemos o Evangelho da nossa vontade. Eu creio em Jesus, Jesus é meu Salvador. Mas o Salvador do seu Evangelho, aquilo que você acha que é Evangelho. A partir do momento que o Evangelho verdadeiro entra em choque com o seu Evangelho falso, você fala assim, peraí, esse não é o Deus que eu acredito. Você larga o Evangelho. Tudo aquilo que você viveu, já era. Por mais que a palavra de Deus seja bem pregada, que o Timothy Keller estivesse aqui pregando para você hoje, fala assim, não, isso aí não é mais para mim. Isso não é a verdade, isso não tem sentido. Olha a minha vida, olha só a minha vida, olha o meu problema que eu estou passando. Ou seja, não impacta mais sua vida. Aqui, fazendo analogia com o texto, vemos um cristão como um tipo de solo, aonde a semente só consegue crescer em uma incubadora. Então lembra lá uma semente, você planta naquelas incubadoras, tudo projetado para que tudo dê certo. Nada dá errado, ela cresce bonitinho, tem um monte de gente monitorando, se tem verme, se tem algum outro bicho, se tem uma outra planta que pode destruir ela, que pode, a alimentação perfeita, o químico vai lá, alimenta, a luz artificial, a luz perfeita também para fazer com que ela cresça bonito. Mas, se essa planta sair desse ambiente, ou crescesse no ambiente real, com as dificuldades e lutas da vida real, ela não suportaria, ela morre. E esse é o crente, o solo do crente rochoso, o crente que se alegra fácil. O Tiago usa o pentecostal animado, né? Como é que ele usa lá? Eu vi a passagem dele hoje. O neopentecostal animado lá, né? Que está sempre animadinho, né? Emocionado. É o neopentecostal emocionado. O Evangelho não tem raízes profundas nele. Ele quer ganhar o mundo para Jesus, mas Jesus não mudou ele. Ele não sabe a posição dele perante Jesus. Ele não consegue ver além da sua circunstância. Não consegue. A fé dele está tão focada no que ele vive, que ele esquece que Jesus chamou ele para algo muito maior. E quando eu falo muito maior, não estou dando uma de coaching não. Muito maior, que você vai ter um sucesso maior. Você foi desempregado agora, você vai conseguir um emprego melhor que aquele que você perdeu. Você terminou o casamento, calma, Deus está preparando uma mulher muito melhor. Esquece esse evangelho do muito melhor, esquece isso aí. Deus não está preocupado com a sua circunstância. Deus está preocupado com a sua alma. A sua circunstância, Deus vai conduzir você na sua vida. Você vai ter problemas, vai ter luta, talvez você vai ter dores. Reza a sua vida. Reza a sua vida vai ter dores. Lutas, reza a sua vida. Você vai ser um fracasso aos olhos do mundo. Eu sou um fracassado. As pessoas riem de mim. Eu sou um fracassado, eu sou um crente fracassado. Mas para Jesus você não é um fracassado, você tem sucesso em Jesus. Só que o sucesso que hoje é pregado na igreja é um sucesso diferente desse. É um sucesso do sucesso mesmo. É empresarial, você não é cauda, você é cabeça, você veio para vencer, 7 passos para a vitória. Enfim, esse é o crente do solo entre pedras. E o solo entre espinhos? Primeiro, a gente tem que analisar o que é os espinhos. Plantas com espinhos são muito comuns. E os espinhos possuem um papel importante na planta. Além de servir para evitar a evaporação, serve para captar água, coletar água, reserva de água. E também ela serve como proteção, para lutar contra ameaças, tanto de animais como de outras plantas. Logo, nessa parábola, o que essa planta com espinho vai fazer? Ela vai lutar contra essa outra planta, que a semente está nascendo, ela vai lutar, que é uma ameaça para ela. Ela vai lutar contra o desenvolvimento da semente, que é a palavra, no coração. Então vamos lá. Enquanto a semente cresce, e isso não prejudicar a planta com espinhos, ambas crescerão junto. Ou seja, a planta cresce, a sua fé cresce, o solo cresce, olha que lindo. Olha, Deus, obrigado, olha só, estou caminhando contigo, aprendendo, olha, entrei no curso de teologia básica, olha, fui batizado, olha que bênção, Deus, olha, as coisas estão dando certo, que maravilha. Só que o espinho está crescendo junto. E se uma não prejudicar a outra, maravilha. Mas em algum momento esse dia vai chegar. As duas vão estar em conflito. E nesse caso, a planta com espinhos, ela vai vencer. Ela vai se sobrepujar. Porque ela tem proteção, ela tem condição de vencer.
Porque a gente vê no texto, ela vai sufocar a planta, está no texto. Eu poderia analisar esse texto aqui sobre diversos aspectos, tem várias exegeses desse texto aqui, mas eu vou trazer uma análise sobre a vida humana. O crescimento de ambas as plantas me ensina que há uma duplicidade de modo de ver a vida pelo crente. Nesse caso aqui da planta entre espinhos. Ambas as plantas são alimentadas. A semente que é a palavra, sobre o aspecto humano, ela precisa ser alimentada intencionalmente. As coisas de Deus, e me entenda que coisas de Deus, não estou falando de igreja, as coisas, o seu relacionamento com Deus, precisa ser intencional. Não é algo inerte, que você espera Deus vir. Você precisa agir com intencionalidade. Você precisa priorizar esse relacionamento. A gente fala isso, muitas vezes a gente vai fazer curso de casais e tal, né? Os caras falam disso, você tem que ser intencional com sua esposa, você tem que se priorizar o relacionamento, você tem que colocar em primeiro lugar, assim como Deus é. Não espere inerte, não espere Deus agir. Existe uma intencionalidade, eu preciso me alimentar intencionalmente. Eu preciso me alimentar de Deus. Entretanto, a planta com espinhos, por sua característica e capacidade de coletar água e crescer em ambientes desérticos como os cactos, ela não depende de uma ação externa para crescer. Ela se alimenta e sobrevive independente disso. Eu faço uma analogia agora com a nossa realidade, com essa pós-realidade, com as coisas que são rápidas, essa comunidade de consumo, esse tempo onde tudo influencia a gente para ditar quem somos, para ditar o que adoramos. Hoje vemos uma realidade onde nos forçam a ditar quem somos. Então, Renato, essa sociedade de hoje quer ditar quem você é. Essa sociedade de hoje quer ditar o que você adora. Todo mundo adora algo. A gente tem que saber o que. Mas o meu amigo é ateu, adora ninguém. Lógico que adora. Ele tem um Deus que ele adora. Todos nós adoramos algo. Aquilo que colocamos em primeiro lugar é o nosso ídolo. Aquilo que nós não mexemos, aquilo que vivemos em prol disso. É a circunstância fim de tudo. Então, o cacto é essa realidade. A gente se absorve de tantas as coisas, de muita coisa, que nos sustenta e nos mantém vivos. Isso é inconsciente. Aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você vê no dia a dia, Instagram, TikTok, filme, tudo, os relacionamentos, os assuntos, meus sonhos, objetivos, tudo isso dita quem eu sou. Isso é inconsciente. Você está lá no Instagram, você não está, olha, eu vou mexer no Instagram porque eu preciso aprender algo. Não, você vai lá inconsciente, escovar o dente, você vai lá e abre, começa a ver piadinha, um monte de coisa. Isso vai te formando quem você é. O seu convívio com as pessoas ao seu redor vai formando quem você é. E o relacionamento com Deus como é que é? É intencional. Então olha só o conflito. Eu tenho relacionamento com Deus que tem que ser intencional, a qual eu preciso fazer algo, priorizar algo, com aquilo que sou bombardeado 24 horas por dia, que quer ditar quem eu sou. Quem ganha nessa brincadeira? Quem ganha? O cacto, a planta com espinho, que está sendo alimentada 24 horas inconscientemente daquilo, ou Deus, que eu tenho um relacionamento intencional com Ele. Eu busco Deus. O que você tem feito? Qual é a sua visão a respeito disso? Quando eu me abasteço, quando eu me alimento do que é bom, do que é agradável, do que é saudável. Lembra que eu falei agora há pouco? Até adorar em corpo. Aquilo que nós alimentamos vai até transformar aquilo que é ruim em bom. Até as coisas ruins, que não são saudáveis, vai ser interpretada como bom. Eu estava conversando com um amigo, falando sobre, a cosmovisão cristã faz com que eu veja a realidade sobre Deus, e ele vai fazer com que eu tenha uma nova interpretação daquilo. Aí ele falou, não, você está errado. Eu falei, como? Não é uma nova realidade, a verdadeira realidade. Eu falei, caramba, é verdade. Vou dar um exemplo besta. Um carro. Todo mundo sabe que é carro.
Agora esqueça o que é um carro, você não sabe o que é. Você dá outra explicação para aquilo, outro significado. Mas quando a luz de Deus vem e fala assim, não, isso aqui é um carro, Renato. Aí você fala assim, caramba, meu, tudo que eu imaginava ser aquilo, os propósitos, os objetivos daquela coisa, não tem sentido. Porque eu conheço o sentido verdadeiro dele por intermédio de Cristo. Então, quando você tem a renovação da mente pelo Espírito Santo, você começa a enxergar as coisas sobre a verdadeira ótica dela. Aquilo que parece bobo, parece infantil, você vai ver que isso tem uma questão de Deus em nós. E eu não estou espiritualizando nada. A vida cotidiana, a vida comum, é Deus agindo. Jesus foi 30 anos, alguém comum. Um marceneiro, alguém que teve dificuldade, alguém que teve mau hálito, alguém que teve insônia, alguém que viveu a vida comum. E na vida comum que Deus age, dando uma nova realidade. Dessa forma, a fé mal alimentada daquilo que é bom, deixará o solo e o coração desnutrido para o crescimento da semente. Fica na mercê dos espinhos, bombardeados e fortalecidos com tudo que nos alimenta, que concorre com o Evangelho em nossas vidas. E aí, tão logo, quanto menos você esperar, você já é um cristão nominal e nem sabe. Você é um desigrejado. E pior que desigrejado, tem coisa pior que desigrejado? É um crente fiel da igreja, mas um descrente na prática de segunda a sábado. Então, melhor ser desigrejado do que ser um crente fiel, mas um descrente na vida diária. É melhor ser desigrejado, é melhor você não vir em igreja nenhuma. E aí, o outro aspecto da semente com espinhos, e eu já estou encerrando, é aquele crente que possui uma duplicidade de modo de ver a vida. Enquanto não conflita a vida religiosa com a vida comum, está tudo bem. Eu vou no culto, eu tenho algumas práticas cristãs, mas eu consigo viver minha vida normal e fora. Tá bom, se isso não se conflitar, está tudo bom. Essa pessoa continua vendo o mundo sob o aspecto do espinho, não só o aspecto da semente. Aqui parece muito aquele crente que tem uma espiritualidade que não se conecta com a vida real. E chega uma hora, essa hora vai vir, e que esse mundo não vai sustentar essa fé. Vai chegar o tempo onde aquilo que você consome, aquilo que faz você viver a cada dia, vai superar a fé que você ainda que tem. Porque as prioridades vai dizer quem é o seu Deus. Não é Deus, é qualquer outra coisa que você tem vivido. Só que com a boca você fala que é crente, mas com a vida você não é. Desta forma, pergunto a vocês: quantos e quantos cristãos que conhecemos que não vão na igreja? Não passam tempo com leitura bíblica, oração, não tem tempo compartilhando a vida com cristãos, mas que afirmam ser crente. Eu sou cristão. Que igreja que você é? Nenhuma. Partindo desse pressuposto, o que está guiando a vida dessas pessoas? Será que é a palavra? Será que é Deus? Com que óculos ela enxerga a verdade para decidir a vida? Deus? A palavra que é semente ou o espinho da pós-modernidade? Com certeza não vai ser Deus. Com certeza não é o Senhor Jesus. E infelizmente, muitos pregadores, eles fomentam esse evangelho. Muitos pregadores fomentam esse evangelho falso. Porque muitos pastores, eles vivem fora da realidade. Por viverem por conta da fé, eles não vivem lá fora. Então todo o relacionamento dele é na igreja, os problemas dele são na igreja, ele vive da igreja, ele fala que isso seja errado, mas por ele não estar vivendo socialmente, ele não entende os problemas da vida real. Então ele passa para a igreja uma verdade que não se conecta com a realidade. Vivemos o evangelho, apenas aquele evangelho que não tem prática, uma teologia que ela morre ali mesmo, não gera a transformação interna que precisamos. E associado a isso, temos nós cristãos que absorvemos esse conteúdo e não mudamos, e não transformamos. Aqui, somando esses dois tipos de crente da semente que cresce entre espinhos, vemos o cristão como um tipo de solo onde a semente, apesar de estar crescendo em solo hábil, os cuidados não foram priorizados. O que estava ao seu redor a matou. O que alimentava a semente não foi suficiente para sobrepujar o que alimentava os espinhos. Então, ambos os solos, algo típico e comum tem de todos eles. Tanto o coração solo pedregoso,
ou de solo com espinhos. Ambos os casos, vemos um cristão que substituiu o evangelho de Cristo por outro evangelho. Substituiu Deus por outro Deus. Isso antes mesmo da semente morrer. Será que somos essa circunstância? Será que estamos assim? Caramba, já está demorando muito isso aqui, meu Deus, não aguento mais. Mas se fosse outra coisa, a gente ficaria por mais tempo, né? Será que a gente falou mal dos líderes e pastores, né, que pregam um evangelho que não se faz na realidade, mas e você? Você é um ouvinte inerte? Você é um ouvinte inerte? Você só ouve e não tem reação? Você é um paciente em coma que só ouve e não tem reação? Como você reage à palavra de Deus? Será que você reage pela sabedoria divina? Ou você está anestesiado? Você não tem reação. Você escuta o evangelho e você não reage a ele. Ah, que legal, palavra legal, palavra ruim, nota 4, não sei o que, pô, legal. Pô, legal o louvor hoje, foi legal. Acabou. Saímos daqui e damos um pause no modo cristão. Pô, pause. Agora eu sou o modo normal de vida. Aí outro domingo a gente play. Agora eu sou o modo cristão novamente. E a gente dá pause e dá play, pause e play. A gente não entende o evangelho. Será que a gente é assim? Enquanto que 24 horas por dia estamos ligados a diversas coisas que nos alimentam e nos consomem, exceto Deus. Então você não adora Deus, você adora outra coisa, que pode ser trabalho, estudo, esporte, qualquer coisa no lugar de Deus. E esses deuses sim você reage. Esses você reage. Aquilo que você adora, você reage. Até aqui no culto. Não prestamos atenção porque está cansado. A gente nem anota. Será que a gente vai fazer um curso, a gente passa um curso inteiro anotando nada? Eu fiz uma faculdade, 4 anos. Eu não anotei nada. Passei. Foi maravilhoso. Nossa, foi lindo. Todo aquele conhecimento que eu tive. Você lembra? Lembra tudo? Nossa, eu lembro de tudo que eu vi lá. Foi fantástico. Não anota. Não sei nem mais o que. Daqui a uma semana não sei nem mais o que foi falado. Estamos somente no corpo. Aqui sim, estou no corpo. Mas o meu espírito está longe daqui. A nossa mente está reagindo aos espinhos da vida. Esse sim eu estou pensando aqui. Caramba, e agora? Amanhã, depois, acabou aqui. Eu tenho que dormir cedo, porque amanhã às 4 horas eu vou pegar o fretado, devo para São Paulo, não sei o que lá. E não acaba, isso outro. Falta mais de 85 páginas, não acabou. Somente agravam a questão essas coisas. A mensagem pregada está a centenas de quilômetros de distância. Então, para piorar isso, tem aquela palavra que eu falei agora há pouco, do pastor, do pregador, desconectado da realidade. Então, somado a minha adoração ao meu Deus, tem uma pregação que não tem sentido algum. Vou falar uma pregação aqui do século XVI, eu vou responder questões do século XVII aqui, mas eu estou no século XXI, que resposta tem para os meus problemas? Eu estou com um problema aqui pessoal, não tem nada a ver isso que eu estou falando. Precisamos glorificar a Deus, procurar conhecer a Deus. Essa inércia nos estagna perante a Cristo, pois Ele, somente Ele, quando nós nos absorvemos de Jesus, nós nos alimentamos de Jesus, a fé está sendo cuidada, sendo plantada, e aí a minha realidade em volta será transformada, porque eu vou poder influenciar verdadeiramente, porque eu sei minha condição, minha posição perante Deus. E agora, como chegar a Deus na realidade da minha nossa vida, tornando prioridade? Como? Há pedras começando a acumular, há espinhos crescendo cada vez mais perto. Então, algumas questões práticas aqui para a gente encerrar. Aprofunde as raízes de sua fé em Cristo. A verdade da realidade tem nome, é Jesus. Aprofunde as raízes. Se você não aprofundar as raízes, vai ter pedra. E o meu evangelho vai entrar em conflito com Cristo. E aí não vai vencer. Não vou vencer. Esse evangelho não é esse Cristo aqui, não funciona para mim. Peça a ajuda do Espírito Santo para que o seu coração seja transformado e ele ajude a renovar a sua mente. Enquanto você não for transformado pelo Espírito Santo e sua mente renovada, não adianta. Você é um mero voluntário aqui para Jesus, você é um voluntário.
Força humana somente não transforma um homem. Quer impactar o mundo ao seu redor? Amadureça sua fé. Aí vem um princípio muito legal. Busque a Deus, busque amadurecer como se tudo dependesse de você. E ore como se tudo dependesse de Deus. Faça o possível. Seja intencional em tudo. Como se tudo fosse por você, só você. Mas ore como se tudo dependesse de Deus. Depende de você no sentido de priorizar e investir tempo de qualidade no amadurecimento da fé. Entender que não somente a fé, mas a realidade de nosso tempo, nossa cultura, da sociedade, tudo pode ser conectado a Cristo através da formação de uma mente cristã saudável, equilibrada, que agrade e glorifique a Deus. Orar como se tudo dependesse de Deus, pois de fato tudo depende dele. Ser Espírito Santo, qualquer esforço humano, na melhor das intenções, será vazio e falho. Você consome seus relacionamentos, sua igreja, etc. Tudo isso, quando você busca Deus, será organizado, será refeito. E aquilo que você vive, os seus sonhos, os seus planos, os seus objetivos, serão readequados para aquilo que agrada a Deus. Conclusão, para fechar, tudo isso, essa ação conjunta entre Deus e nós, fará com que a realidade do Evangelho se torne palpável para as pessoas ao nosso redor. Não somente por argumentos, eu conheço a teologia sistemática, não, mas principalmente por meio de nossas ações que dão realidade ao que eu creio, que agora estarão pautadas numa visão de mundo cristã, que tudo que permeia, desde as coisas mais simples às coisas mais complexas, quer triste, quer alegre, todas elas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Um resumo prático para formar um bom solo, só para vocês não esquecerem. Aprofunde as raízes de sua fé em Cristo. Aprofunde. Seja intencional a isso. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ore a Deus. Renove seu modo de pensar. Amadureça sua fé como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Priorize em investir tempo nisso. Preocupe-se em buscar almejar uma mente cristã saudável e equilibrada que agrade e glorifique a Deus. Seja um solo bom. Cultive este solo que é o seu coração com aquilo que é bom e agradável, para que, independente de ter espinhos ou pedras, a luz que é Cristo ilumine tão forte que não vai ter força. Você vai superar isso e você vai ter um relacionamento com Deus, independente das suas circunstâncias, para agradar e glorificar a Deus em todas as coisas. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvamos. Obrigado, Pai, por tudo que Tu és, Senhor. Obrigado, Pai, por essa mensagem. Que sejamos transformados pelo Senhor, ó Pai. Que paramos de ser inertes, apenas absorvendo. O mundo ao redor, tudo ao nosso redor, nos ensina um monte de coisa, mas dedicamos pouco tempo a Ti. Então, o que vai ditar a nossa vida? O pouco tempo que gastamos contigo, ou o tempo todo que somos bombardeados com toda coisa lá fora? Será que vamos continuar terceirizando nossa fé, ou vamos de fato pegar ela de volta e transformar o mundo, assim como fizeram os reformadores, Lutero, Calvino e tantos outros, que se apropriaram da própria fé e não deixaram a fé com terceiros, e foram lá e fizeram grandes coisas. E grandes coisas não é ganhar o mundo inteiro, mas se for necessário ganhar uma pessoa para Jesus, através da minha vida com Deus, que assim seja, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pessoal, desculpa aí que eu